a todos, sejam bem-vindos ao último episódio da 4ª temporada do People First, um podcast que coloca o capital humano no topo das suas prioridades. E hoje falamos da sabedoria da longevidade. E se em 1970 a esperança média de vida em Portugal rondava os 67 anos, 50 anos depois podemos contar viver muito mais. Mas isto só fará sentido se soubermos viver melhor, dando mais vida aos anos. E se a humanidade tem este bónus de longevidade, como diz a nossa convidada de hoje, então temos de saber o que fazer com isto. E a Laurinda Alves é uma apaixonada pela vida e pelo amor que a vida lhe dá. É autora e professora de Comunicação e Liderança na nova SBE no campus de Carcavelos. E um dos seus propósitos para 2025 foi a criação do seu podcast Idade Maior, um espaço onde as gerações se cruzam e conversam sobre o enorme potencial e beleza que cada idade consegue ter. Bem-vinda, minha querida Laurinda. Obrigada. Estou tão contente de ter aqui. Obrigada, eu que agradeço. E eu começo, sabes que este teu podcast de Idade Maior tem um subtítulo que me impactou imenso, que foi este: não somos só o que fomos, somos o que seremos. É uma frase incrível, não é? Eu adoro esta frase, dá esperança, como tu verdade. dizes. Esta frase levanta qualquer pessoa do seu desânimo, da sua tristeza, da sua incapacidade, e mais, levanta qualquer pessoa do seu arrependimento. Há tantas coisas que nós fizemos ao longo da vida e gostávamos de as ter feito melhores, escolhas, caminhos, coisas que se calhar preferíamos, se nos fosse dada outra oportunidade, fazer diferente. Mas, na verdade, isto é muito resgatador, é muito reconciliador, porque quando eu percebo que eu não sou só quem fui, sou quem ainda posso ser, sou quem serei, isto é dinâmico, é orgânico e diz-me que está tudo em aberto. Ainda tenho tudo em aberto, ainda posso fazer tudo e tentar fazer tudo melhor. E se não conseguir fazer melhor, saber que à frente ainda posso, ou seja, posso continuar a tropeçar, a cair, mas é levantar e continuar. E isso é extraordinário. Isso é muito interessante. E aquilo que eu vou ser será muito melhor, porque eu já aprendi muito. Tenho a consciência, tenho essa sabedoria, tenho essa maturidade. Esta frase, o seu a seu dono, esta frase é do Vasco Pinto Magalhães, que é um homem sábio, é um padre jesuíta maravilhoso, que eu também entrevistei no meu podcast. Aliás, nós estamos a fazer aqui, tu estás a fazer aqui, aquilo que eu faço no meu podcast, que é juntar gerações. Eu acabei de me sentar aqui, acabámos de nos conhecer e eu acabei de perceber que eu tenho a idade da tua mãe. E, portanto, eu podia ser tua mãe, o que tem um lado maravilhoso, mas tem outro lado também que uma pessoa atinge-nos, não é? Certo. E que, na verdade, o que é a idade? O que é a idade, sabes? Não é? Porque isto é muito interessante. Eu estou aqui a conversar contigo e é uma conversa boa em que eu não estou tanto a pensar na idade que tens, nem tu estás a pensar na idade que eu tenho. Estamos simplesmente a partilhar aquilo que é natural do ser humano. Estamos a partilhar conhecimento, experiências, amor, conexão, para lá das idades. E isso, portanto, não tem idade, exatamente. Isso não tem idade, portanto, não caduca, não é? Não caduca, nunca fica obsoleto e estamos sempre livres e leves para fazer novas amizades, novas ligações, novas conexões. E essa parte tira-nos o peso, primeiro, deste idadismo, não é? De classificar, categorizar as pessoas em função das idades, das gerações, mas sobretudo dá-nos esta leveza, esta liberdade. Estou a repetir-me, mas é uma redundância propositada, dá-nos leveza e liberdade para avançar pela vida, independentemente das idades, porque as idades também já não são o que eram. Isabel, as idades já não são o que eram, porque nós, há 20 anos ou há 30 anos, olhávamos para pessoas com 50, 60, 70 e achávamos que estas pessoas eram velhíssimas, era a chamada terceira idade, era a chamada os idosos, já nem sequer se dizia os mais velhos, não é? No fundo, esta expressão de terceira idade era assim é o fim da linha, é o fim da história. E hoje em dia, as idades não são o que eram, até na aparência. Mas não é só na aparência, porque as pessoas podem modificar a sua aparência, podem melhorá-la, mas não tem a ver só com isso. A maneira como nos vestimos, como nos apresentamos, o facto de continuarmos a estudar. Também havia a Universidade da Terceira Idade, mas agora há muito mais. Há a Universidade da Terceira Idade e há muito mais possibilidades de cursos, de aprender, reaprender e de fazer coisas. E eu acho que nós temos que fazer sempre aqui um grande parênteses para as pessoas que estão doentes ou que já estiveram doentes, certo, ou que estão muito mortificadas ou muito massacradas com tratamentos, com terapias, com cirurgias, com recuperações, ou pessoas que estão literalmente acamadas, ou pessoas que estão em cadeira de rodas, ou pessoas que de facto olham para nós
e estas pessoas têm que olhar para nós com a mesma esperança que eventualmente olharão as outras que não têm este cotidiano ou este histórico tão pesado. Porque se nós falamos sempre de pessoas que podem ir e fazer e acontecer e agora a vida é ótima e temos uma longevidade, podemos parecer também um bocadinho levianos, não é? Podemos parecer levianos e eu posso estar na circunstância até posso estar numa depressão, ou posso estar numa fase muito difícil da minha vida, ou numa sucessão, ou em perdas, ou em lutos terríveis, dramáticos, devastadores, e isto que nós estamos aqui a fazer nunca pode soar leviano. Tem que soar verdadeiro, autêntico e dar pistas e portas e portais em que as pessoas possam sentir que podem caminhar. Tem que ser sempre uma conversa resgatadora e não aquela conversa que nós às vezes vamos ver e parece que tudo é possível, está tudo na nossa mão. Não está tudo na nossa mão, não está. Mas o que está na nossa mão e aquilo que está ao nosso alcance, independentemente da circunstância, eu tenho grandes amigos que ficaram tetraplégicos, que ficaram acamados, tenho amigos e amigas que morreram cedo demais e os que morreram cedo demais, não há volta a dar, mas os que ficaram tetraplégicos, os que ficaram muito doentes, muitos deles conseguiram ter esta capacidade de olhar para a vida através de outras pessoas, porque nunca fazemos isto sozinhos, através do olhar de outras pessoas, do apoio de outras pessoas, e conseguiram ir mais longe e preservar o quê? E alimentar o quê? E cultivar o quê? Essa liberdade interior, de onde vem essa tal leveza. Portanto, voltando aqui às palavras liberdade e leveza, não pode ser nunca leviano e não pode ser esta levezazinha dos contentinhos da vida. Não, tem que ser a leveza de nós querermos descartar pesos que podemos descartar e podermos encontrar em nós ou nos outros, ou nas pessoas de quem nos rodeamos, ou gerar para os outros. Sim. E eu acho que aí é que nós ficamos verdadeiramente leves, é quando a nossa missão é também ir ao encontro dos outros, gerar encontro para os outros, criar situações em que as pessoas deixam de estar sozinhas, deixam de estar desanimadas, deixam de estar descartadas, que é um sentimento terrível, esse sim, devastador, esse sim é o fim da linha, é quando uma pessoa se sente descartada. E já estou a falar há imenso tempo. Portanto, não, mas eu estou a gostar de te ouvir. Mas por exemplo, a reforma, não é? Nós estamos, a longevidade, a reforma, nós agora temos um bónus de, se calhar, mais 20 ou 30 anos para viver. E começamos a encarar isso, e eu com 63 começo a pensar, bom, mas eu se calhar ainda posso chegar aos 90 e muitos, ou até perto dos 100, ou aos 100. E perguntas-me, e isso assusta-te ou não? Claro que me assusta. E se não me assustasse, eu seria também, se calhar não estaria tão inteira na vida. Assusta, mas então o que é que eu tenho que fazer para viver melhor, sem esse susto e com caminho para andar? Se calhar tenho que começar a projetar, se calhar tenho que começar a olhar para as décadas e tentar perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que posso fazer, o que é que posso não fazer, dentro daquilo que está ao meu alcance, não é? Tu dizes aqui... Abstraindo das doenças, abstraindo dos acidentes, abstraindo das fatalidades, das perdas, dos lutos, não é? Sim, tu disseste agora aqui uma coisa que para mim é muito importante à longevidade. Independentemente das gerações, esta questão do que é ser velho, não é? E há aqui uma coisa que para mim acho que também é a base, que é como é que eu ao longo da minha vida consigo alimentar a minha vitalidade. E esta questão de ter vontade de aprender. É verdade. Todos os dias. Esta questão de... Olha, tu disseste, um dos meus grandes propósitos agora com 63 anos é ter um podcast. Isto gera-te aqui uma energia cá dentro que é, o que é que eu vou aprender com isto? Eu vou entrevistar pessoas de várias idades, vai-me obrigar a estudar, a saber mais sobre elas. Eu vou conectar-me... A pôr tudo em perspectiva nas perspectivas destas pessoas. Exato, eu vou conectar-me a outras pessoas, eu vou promover mais a minha vida social. Um dos teus propósitos que tu dizias também há tempos, e achei isso maravilhoso, para além deste podcast, é também criar um conceito de amigos... Os amigos geniais. Sim, isso já está criado. Exatamente, que já está criado. E pode ser replicado por quem quiser. E pode ser replicado. Sim. Aliás, podes mesmo dizer, Sim. Os amigos geniais são encontros. São encontros. Então, é só ir por partes, não sei se estou a interromper. Não, sabes porque é que isto é interessante? Porque isto promove esta vontade de aprender, onde eu queria chegar, é a vontade de querer aprender, porque é quando a gente aprende que a gente evolui, e é esta necessidade de nos relacionarmos com os outros. É esta vida social, porque uma das coisas que promove a nossa longevidade é nós somos muito mais com os outros. Claro, e nunca sozinhos. E é engraçado Agora, que esse é o teu propósito para 2025, não é? Estares ainda mais com os outros. É verdade. Mas sabes que, primeiro,
quando é que nós nos sentimos velhos? Ou quando é que nós começamos verdadeiramente a envelhecer? Sabes quando? Quando desistimos ou quando desanimamos. E quando o desânimo é permanente. Porque às vezes muitos de nós desanimamos, não é? É muito fácil desanimar. Espero que não seja tão fácil desistir, porque desistir pode ser o fim da linha e pode ser muito dramático. Mas é nesse desânimo que uma pessoa começa a sentir-se cansado, mais velho, avelhentado. Então aí é preciso termos cuidado com os nossos desânimos. Ando muito desanimada, ando a desanimar facilmente. Então qual é o antídoto do desânimo? Claro que há certamente as questões da saúde, as questões do sono, as questões da alimentação, mas sobretudo a questão da solidão, às vezes até temos amigos e temos círculos, mas fechamos-nos em casa, e eu sei o que isso é, porque eu também já passei por muitas perdas e por alturas muito difíceis na minha vida, e a minha inclinação foi fechar. E depois há um tempo em que nós precisamos de estar fechados, mas depois há um tempo em que, se nós não saímos desse casulo, dessa bolha, então aquilo é um plano inclinado, não é? E é só para baixo. E, portanto, temos de ter muito cuidado com isso. Agora, o que é que gera, qual é o antídoto? E não estou a falar nem de médicos, nem de medicinas, nem de terapias, estou a falar daquilo que está ao nosso alcance, independentemente da nossa circunstância e até da nossa idade. O que está é gerar encontro, ou não dizer que não quando alguém me diz vem almoçar, vem fazer, vem acontecer. Não me apetece, não conheço ninguém. Que bom, não conheces ninguém, podes conhecer. Mas estas pessoas não me dizem nada, não sabes, porque se calhar por causa de ires lá, se calhar não são estas pessoas, mas porque saíste de casa, porque puseste o pé na rua, porque puseste o pé fora de pé, consegues chegar a lugares e a pessoas que não chegarias de outra forma. Então, isto vai redundar, primeiro, ao podcast. O podcast, eu aderi a um movimento, a uma causa que a Mónica Chaves, da Brand Key, ela é uma marketeer. A Brand Key é uma empresa que gera marcas e que gera marcas, e isto deve ser, é marketing. Claro, sim. De certeza que eu não estou a dizer bem a coisa, mas de facto são pessoas que têm também esse gênio da criatividade. E a Mónica, em 2008, começou a pensar que era preciso estudar estas idades maiores, estas idades superiores. Depois as coisas não andaram assim muito, depois veio a pandemia e agora ela começou. Eu fui a uma primeira conferência sobre idade maior no ano 2024, agora já houve a segunda. No CCB, e é fascinante, porque os oradores são oradores internacionais, são fascinantes a abrirem-nos um mundo, a partir a casca do nosso entendimento sobre as idades. E eu pensei, eu quero estar próxima, e portanto fui estando próxima. O que é que a Brand Key faz? Patrocina estudos, portanto estudos recentes, frescos, fresquíssimos, que serve também muito frescos. Portanto, nós estamos a estudar estas idades, nós estamos agora a participar nestes podcasts e nestas ações, mas com base em estudos que foram acabados de ser feitos e de ser servidos, e que têm patrocinadores, e há várias marcas já envolvidas. E, portanto, eu comecei a pensar, eu com 60 anos, com 63 anos, eu quero estar neste movimento, eu quero estar nesta causa. Então, eu é que fui dizer à Mónica, eu gostava de fazer um podcast. Ela é a pessoa do sim, e disse logo que sim, e nós ficámos amicíssimas, assim, uma amizade instantânea. Já nos conhecíamos, eu conhecia o trabalho dela, temos amigos comuns, mas não éramos amigas, e ficámos. E há um entendimento e um respeito mútuo incrível. Então, o podcast traz isto que nós estamos a fazer, pessoas de várias gerações, sobretudo pessoas anónimas, banais, porque já há muita coisa, o pensamento das pessoas conhecidas, o pensamento e obra das pessoas conhecidas, dos famosos ou dos conhecidos pelo seu trabalho, já é muito conhecido. Mas as pessoas anónimas, banais, com as quais nós nos identificamos, as pessoas que nós queremos que ouçam um podcast, identificam-se mais com essas do que com as conhecidas. As conhecidas até podem ser uma referência, às vezes até um bocadinho ídolo, mas às vezes isso tira a autenticidade, tira o realismo da vida. E, portanto, estas pessoas também podem, quer dizer, não é contra, eu não tenho lá uma coisa à porta a dizer proibido entrar se for famoso. Não. Claro. Também podem ser pessoas conhecidas. Na verdade, o que interessa aqui são pessoas que querem agregar valor. Autenticidade, exatamente. E nessa junção de gerações aprendemos imenso. E depois isto é paralelo à minha necessidade, porque há 3 anos que eu estou mais ou menos em bolha, porque cuido da minha mãe. A minha mãe, de facto, as pessoas perguntam, mas como é que consegues cuidar da tua mãe com uma vida tão profissional, tão intensa? Eu disse, pois, profissional, mas pessoal, o sacrifício está na vida pessoal. Isso. O que nós entregamos é toda a vida pessoal, familiar, relacional, social. Sem ser o social do socialite, o social da relação. E, portanto, há 3 anos que eu faço casa-trabalho, trabalho-casa, e todas as horas que eu posso estou à cabeceira, quando a minha mãe está em crise ou em casa. E
E estes 3 anos, eu já outro dia disse isto também num outro podcast, estes 3 anos fizeram com que eu sentisse esse plano inclinado. Eu estou a ficar muito sozinha, estou a ficar muito isolada. Eu até sou uma pessoa agregadora e os meus amigos conhecem-me e reconhecem-me assim e pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então pensei nos amigos geniais e o ser amiga a domicílio e abrir a casa outra vez aos amigos, independente da minha mãe morar comigo e às vezes não é a pessoa que está capaz de receber pessoas, mas ela também gosta que eu tenha a casa aberta. E, portanto, os amigos geniais são encontros de amigos em que há um tema ou uma pessoa para conhecer melhor, alguém que as pessoas não conhecem. Portanto, eu conheço quase todas as pessoas e algumas pessoas podem trazer pessoas de novo. Então, este círculo vai alargando e vai alargando e alargando. E pessoas que até aqui... E é genial, porque lembra-te que não é amigos génios, é amigos geniais por causa do genial que nós somos uns para os outros. E é genial porque nós vamos fazer agora o 3º encontro. Portanto, eu prometi a mim própria e às pessoas que fazia uma métrica mensal, e portanto não vou falhar. Não é qualquer pessoa pode ir. Tu escolhes. Eu não escolho, mas as pessoas Convidas. que já vão Passa podem a trazer outras pessoas. Mas isto depois também há quem tenha o dom de misturar pessoas e há quem não tenha. Sim. Eu também já fui a coisas em que as pessoas misturaram só por misturar e puseram ali aquelas pessoas todas, as pessoas não têm nada a ver umas com as outras e aquilo não correu nada bem. Eu acho que quem tem esse dom, e eu acho que eu tenho esse dom, de há muitos anos, os meus pais tinham esse dom, a minha família, somos sempre um ponto de encontro, a família alargada e nuclear, e portanto acho que é mesmo uma coisa que nos foi dada. E isto acaba eu acho que os amigos geniais neste momento, estamos com 30 pessoas, mas facilmente isto vai gerar outros grupos por interesses. Por exemplo, Claro, estou a perceber. Mas, por exemplo, imagina, tu és de Lamas, que é uma cidade que me diz muito, é um lugar que me diz muito. E descobri agora também. Não, incrível esta coincidência. A minha nora é de Santa Maria de Lamas. Que eu conheço perfeitamente. Exatamente, e já não a vejo há muito tempo. É maravilhosa, vocês falam da mesma maneira e é muito bonito. E, por exemplo, imagina, eu posso, tu que és de Lamas, podes fazer os amigos geniais em Lamas, ou no Norte, ou em Espinho, ou no Porto, onde tu quiseres, porque eu acho que o princípio é que conta aqui. O princípio é agregar e gerar comunidades, porque esse é que é o segredo. Ou seja, quando as pessoas perguntam, está bem, então qual é o segredo, ou qual é o antídoto para o isolamento, é isto, é gerar comunidades, é começar a criar e eu posso criar, tu podes criar, qualquer um de nós pode criar. E sabes uma coisa, eu estava aqui a ouvir-te, é muito giro, porque realmente nós sentimos todas as mesmas coisas, independentemente das idades. É verdade. E tudo acontece, há momentos que nós temos que passar pelas coisas, máxima liberdade com máxima responsabilidade, nós vivemos do jeito que escolhemos, com toda a responsabilidade que nos é incutida. Faz sentido, és uma brilhante cuidadora da tua mãe e estás ali por sentido... Não sou certamente, mas sou o melhor que posso ser. Isso, e só por isso já é brilhante. E como agora sentiste a necessidade de te conectar e de abrir mais campo à vida social. E a minha pergunta é, que às vezes as pessoas têm que se relembrar do que é que se sente quando nós nos conectamos com os outros. Repara, eu estava-te a ouvir, a falar do podcast, dos amigos geniais, eu estava a ver o teu brilho nos olhos, que é exatamente igual à alegria que eu sinto no dia de hoje, porque hoje entrevistei, estou aqui a fazer este podcast para a Fidelidade, conheci-te a ti, conheci mais 3 pessoas incríveis e eu estou num entusiasmo. Eu disse há bocado, eu vou fazer um escalda-pés quando chegar a casa, porque o Laurina, eu tenho que me acalmar. E isto é o sumo que alimenta a vida. É essa vibração. Sabes que há um livro que eu li há pouco tempo de uma médica centenária, que ela morreu agora há muito pouco tempo, eu não me lembro do nome dela, mas o livro dela é Uma Vida Bem Vivida. E ela morreu agora, acho que foi em setembro, outubro, e ela até junho, julho, ela continuava a trabalhar. É impressionante, não é? Tu tens que ler esse livro, Uma Vida Bem Vivida. É inacreditável. Há um livro também maravilhoso que eu também dou para a troca, que é A Bailarina de Auschwitz. Ai, a minha mãe já o leu. Ela está viva, esta senhora está viva. É maravilhosa. Eu já assisti, agora também não me lembro do nome dela, mas o livro é maravilhoso, lê-se, e portanto não é aquele livro em que vai lá falar dos horrores de Auschwitz, que temos todos muita consciência de que foram um horror, mas ela traz, como o Viktor Frankl traz as forças da superação, as forças da resiliência.
E ela está viva. Eu assisti agora há pouco tempo a uma conferência que ela dá, às vezes umas conferências abertas, e é impressionante. Só apetece apanhar um avião, ir lá, dar-lhe um abraço e obrigada, porque existe. Ela está perto dos 100 anos também, com uma cabeça e uma maneira de ser. E, portanto, é um livro, eu vou ler o Temos que trocar. Sim. E estamos aqui a pegar em pontos tão importantes para o segredo na longevidade, que é o sentido de comunidade. O sentido de pertença. O sentido de pertença. É então é muito giro, porque independentemente das idades, estás a ver, o que é que nos mantém vivas agora nesta conversa? É a ligação, é a relação. E isso é intergeracional. É isso, é mesmo, e não caduca. Voltamos ao princípio, isto não caduca, não se torna obsoleto, antes pelo contrário, nasce e renasce. E sabes outra coisa? Eu entrevistei também o Hélder Batista, e então ele está muito na fase, na parte dos recrutamentos de equipas. E há uma coisa que ele diz, para mim é fundamental ter nas equipas tanto pessoas mais novas, entre os 20, 30, 40, como pessoas na casa dos 50, 60, 70, porque eu aprendo com elas e umas dão-me rasgo de criatividade e outros dão-me rasgo de sabedoria e ponderar, e de sabedoria. E discernimento. E discernimento. Exato, e E, maturidade. portanto, eu acho que nós temos muito a aprender uns com os outros. É verdade. E, portanto, o idadismo... E não ter medo das idades e dar cabo do idadismo. E sabes outra coisa? E não será também olhar para o envelhecimento como um processo natural e bonito Eu acho que da nossa passagem aqui pela vida? Sim, Isabel, imagina, eu tenho 63 anos. É uma alegria ter 63 anos, ter saúde, também ter recursos. Não tenho todos os recursos, mas tenho, não posso queixar. Mas é uma alegria eu poder acrescentar valor também aos outros. Ou seja, não é só o que é que a vida me pode dar nesta fase, é o que é que eu posso dar à vida, o que é que eu posso dar ao mundo, o que é que eu posso dar aos outros. E se nós vivermos nesta lógica, então só aí já começa este entusiasmo e esta vibração interior. E se eu por acaso estou mais isolado, ou estou num sítio onde nada disto acontece, ou nada disto faz sentido, posso tentar ir ver online cursos, posso ir fazer um curso de palhaços, ou posso ir fazer um curso de escultura. Eu não tenho jeito nenhum, acho eu, nem para palhaços, nem para escultura. Mas, se calhar, se eu for fazer um curso de teatro, ou se me inscrever num curso de escultura, ou de fotografia, ou o que for, nunca vou ser um gênio, mas vou conhecer outras pessoas. E na relação, nós somos, de facto, somos seres da relação. E a comunicação é a relação, e a relação é a comunicação, e é tudo isto que nos alimenta. E isto é que nós não nos podemos esquecer, não podemos. Tu estavas agora a falar e eu, claro, nós estamos desenhados para fazer o bem. Quando a gente sente que está a fazer o bem, connosco e com os outros, eu acho que isso tem tudo o que preciso. É verdade. Eu tenho tudo. Se calhar não tenho tudo o que gosto, nem tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Mas tens tudo o que preciso. Sabes que a questão de... Eu vou voltar aqui à tua mãe, porque é também importante. Estamos aqui a falar de alguns dos segredos da longevidade, não é? E então falamos aqui muito deste sentido de comunidade, do voluntariado, desta relação com os outros. E há aqui outra coisa muito interessante que tu dizes sobre a tua mãe. A minha mãe é uma mulher centrada no essencial e de espírito livre. Não faz julgamentos. É impressionante isso, então, por acaso. esta questão de... A tua mãe é uma pessoa que tem as emoções dela. Não é julgamentosa. E nós estamos sempre a julgar, não é? E isso adoece. E imagina, uma pessoa que se sente diferente, por alguma razão, e que é abraçada e não julgada, é uma pessoa resgatada. E, portanto, quem é capaz de fazer isto, seja com quem for e da maneira como for, mas é desprovida, não é da capacidade de avaliar, não é? Não julgar. Julgamento é o que nós temos pronto a servir. Temos sempre pronto a servir um julgamento e normalmente não é um bom julgamento. E o que é que isso diz de ti? Exatamente. Quando faz esse julgamento? Uma pessoa descartar, sim, não descartar as pessoas, mas descartar o julgamento que fazemos sobre elas, abrir o coração e deixar que esta pessoa seja quem é na minha presença e seja exatamente a pessoa que é e não se proteja de mim. Não espero que eu a julgue e muito menos que a compare, ou seja, entre comparação e julgamento venha o diabo e escolha, entre aspas. Mas este não julgar, avaliar, ponderar, discernir é uma coisa. Julgar, e sobretudo este julgamento apressado, precipitado, em que uma pessoa põe logo um rótulo, põe logo a pessoa numa categoria, não é? Ou numa tag, não é? E pronto, e a partir daqui, esta primeira impressão, esta pessoa pode fazer o que quiser, dizer o que disser, mas eu já a topei, está a ver? Isso. Não dá. Ou então, quando se julga demais, faz com que essa pessoa possa perder esse sentido de pertença, não é? Possa sentir-se à parte, possa sentir-se fora. E isso é que eu acho que é também absolutamente
odioso e nós temos que combater isto em nós, porque todos nós temos isto, é uma inclinação humana natural universal. Julgar, fazer grupinha à parte, darmos melhor com aqueles que pensam como nós. Esqueçam isso, esqueçam. Nós aprendemos muito mais com os que são diferentes. Agora, não é... Estamos a falar de coisas que estão dentro não é... Tá bem, olha um criminoso, olha, ele é diferente. Não, tem nada a ver com isso, não é? Não, estamos aqui a falar sobre... Estamos a ver... Que emoções é que eu quero alimentar dentro de mim? Sabes que ainda há pouco estávamos a falar, vi há tempos uma entrevista de uma médica que dizia: o cancro é a doença das células tristes. E aquilo impactou-me imenso, sabes? Porque imagina, se eu tenho emoções em mim que são mal digeridas, se eu guardo angústias, mágoas, ressentimentos, em que nunca quero olhar para elas e que não as quero trabalhar, o que é que vai acontecer à minha longevidade? Posso estar a somatizar doenças, não é? Isso. Ou seja, agora, eu digo-te isto porque é o exemplo da tua mãe. Porque eu olho para a tua mãe, que é uma mulher... A minha mãe tem montes de doenças, mas não... mas deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, quando dizemos isto, por um lado há uma compreensão, de facto, eu tenho que me libertar desses rancores, dessas coisas que me adoecem ou que apodrecem cá dentro, mas depois também não posso cair no oposto, que é, tá bem, tenho um cancro e a culpa é minha. Não, claro. E isto não pode ser, não é? Porque o cancro faz-se sozinho, não precisa nem das minhas células tristes, nem nada, ou da minha tristeza. E, portanto, às vezes, hoje em dia, as pessoas quase que têm esta... quase que estamos nestes opostos, que é, tá bem, sou eu que fabriquei o meu cancro, ou... Sim, não, era mais no sentido de... Mas o sentido que tu disseste, eu acho que é importantíssimo. É que nós somos um todo. Também me impactou, ou seja, eu tenho que me ver livre de toda a tristeza de que eu me posso ver livre, não é? Porque também não somos levianos, volto a dizer isso, e portanto a tristeza é um tempo interior que tem que ser vivido, não é? Escapar à tristeza sempre é uma coisa estranha. Exato. Não é? Agora, não cultivar, eu acho que aí é... Não cultivar. Mais do que a tristeza, eu diria que é não cultivar o rancor, não cultivar o ressentimento, não cultivar aquilo que em nós é profundamente negativo, destrutivo, devastador, não é? Porque já basta o que a vida traz de devastação, já basta o que a vida traz de destruição, e já basta o olhar dos outros, que muitas vezes é assassino. As pessoas que dizem sobre nós, as coisas que dizem sobre nós, a maneira como olham para nós. Se alguém te quiser matar sem que ninguém veja, mata-te com um olhar. Claro. Um olhar horrível, assassino, o killer instinct. Por isso E mais ninguém reparou. E tu sais daquela sala, daquele contexto e dizem que aquela pessoa é horrível. E as pessoas dizem, não é nada. Esta pessoa é muito simpática. Mas aquela pessoa, se quiser, dá cabo da tua confiança, mina a tua confiança naquela... Isso é muito interessante o que dizes, que é uma coisa que eu gosto também muito de trabalhar em mim. E a minha mãe também faz muito isso. E o meu avô também fazia. Trabalha um campo energético. Pois. Sabes, o meu avô, com 91 anos, dizia-me sempre: eu contigo estou sempre a aprender, e sempre foi uma pessoa de muitas energias, que é, as pessoas estão-me a dizer isto, estão-me a magoar, ok, eu não vou contra, mas eu vou-me proteger. E ou me afasto, ou coloco os meus limites. Exato, uma pessoa tem que se proteger disso. Uma pessoa tem que se proteger. E é muito eu não sou muito de energias, mas estou completamente de acordo com o fundo da questão, não é? Sabes? Depois eu sou de energias, eu sinto a energia das pessoas. E às vezes... Eu sou mais de intuição, eu sinto... Assim, eu sinto a intuição. Mas sabes... Sim, Laura, mas estamos a falar das mesmas coisas. Eu acho que até estamos a falar das mesmas coisas. Sim. E como é que eu vou permitir estar aqui nesta sala, sentir que há aqui uma energia, que não é o caso, mas sentir que há aqui qualquer coisa que está desconfortável, mas eu vou continuar a cultivar a minha energia vital. É verdade. A minha vitalidade. Sabes como é que isso se faz às vezes? Eu às vezes digo isso aos meus alunos que vão fazer uma apresentação e têm dores de barriga e estão aflitos e têm uma plateia enorme e de repente essa energia também pode ser uma energia muito que nos paralisa ou que nos enche de medos e isto acho que se aplica para uma audiência como se aplica para alguém que é um bocadinho ácido, que está na nossa presença. Ou isso. Eu acho que é termos uma coleção de memórias ou coisas que nos disseram, ou momentos e memórias. Eu tenho a minha coleção particular de frases, momentos e memórias que me levantam do chão instantaneamente. Não sei, imagina uma pessoa de quem eu gosto muito, um namoro que tive há muitos anos e que ele dizia, há anos que eu tinha saudades tuas. Ou então alguém que me disse uma vez, tu quando tiveres 90 anos eu vou gostar de ti ainda mais do que gosto agora. São frases, agora estou a pensar nestas duas frases, mas há momentos, ou há férias, ou há olhares que são automaticamente resgatadores. E eu, quando estou nessas fases, assim, ou mais inseguras, ou há alguém que me está a maltratar, e eu não posso sair dessa circunstância, vais buscar aquilo. Lembro-me destas pessoas e penso, pronto, ok, o problema não está em mim, o problema se calhar está mais nesta pessoa, e eu felizmente, eu não posso deixar-me ir abaixo, porque
o feedback negativo, as coisas negativas ou destrutivas que dizem sobre nós, ou que nos dizem diretamente ou sobre nós, são muito mais, fazem muito mais eco durante muito mais anos do que os elogios. Os elogios uma pessoa tem tendência a não saber aceitar um elogio. Não, isso é bondade sua, é generosidade sua. Não, pronto, esta roupa. Não, esta até comprei não sei onde. E não temos facilidade em aceitar elogios, mas tudo o que é negativo, aqueles pedregulhos que às vezes nos atiram à testa ou aquelas coisas que nos magoam, ficam connosco décadas. E depois, quando é que elas voltam a nós? Quando estamos em baixo. Vem aquilo. Nunca vêm as coisas boas. Então temos que colecionar as coisas boas. Porque todos nós temos pessoas que nos adoram, que nos amam tal como somos. Sejam amigos, seja família, seja pai, mãe, irmão, amor, o que for. Temos que ter essa coleção pronta a servir. Olha, e nessas alturas difíceis, nessas alturas em que alguém me está a magoar, eu lembro-me logo desta pessoa. Ok, esta pessoa está a dizer esta coisa horrível, mas primeiro eu não me pode reduzir a uma expressão mínima. E coitada desta pessoa, se eu conseguir pensar assim, porque às vezes não conseguimos, mas eu tenho sempre um escudo protetor que são, não, é o amor do meu filho, é o amor da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, das pessoas que me amam. Tu disseste agora uma palavra que é tudo, é o amor que salva tudo. É o amor que resgata. E sabes uma coisa também que me todos. ajuda, agora vou dizer, a mim ajuda muito, que é, quando alguém me está a afetar, e isso também drena e tira energia, eu penso sempre, ok, já percebi porque é que esta pessoa está na minha vida. É para eu trabalhar esta ansiedade, ou esta tristeza, ou este medo, ou esta irritação, ou este medo. Está tudo bem. Obrigada, como é que eu vou tratar disto? Pois, mas isto é teres uma presença de espírito. Isto é uma coisa que se vai trabalhando. Sim, os últimos anos, cultiva-se. Sabes, os últimos anos da minha vida foi muito, porque eu sou muito melhor quanto mais me responsabilizo a mim pela minha longevidade do que vou responsabilizar o outro, ou uma coisa que eu também já aprendi, isto agora era outro tema, que é não fugir mais daquilo que tem-me vir ao meu encontro. Há determinados padrões que estão sempre ali. E eu, ok, já percebi o universo, é para trabalhar isto. Então eu vou trabalhar com gentileza. Com bondade. Ora bem, pondo limites. Por isso eu acho que o amor, na verdade, é o grande segredo para a longevidade. É verdade. Já viste? Nós só falamos aqui de amor. É verdade, é verdade. E aqui, por exemplo, vi isto em Portugal ao lado do Japão e da Itália. Sim. Diz. Não, desculpa, porque o amor, imagina, pessoas que acham que vivem desprovidas de amor, também se nos ouvirem pensam, lá estão estas a falar de uma coisa que eu não tenho à minha mão. Mas temos, porque é a bondade própria, connosco próprios, o amor também connosco próprios. Ora bem. De maneira assim, desculpa. Olha, não, mas sabes, agora, o amor está em todo lado. Olha, eu vou-te dizer, eu chego a um sítio, cumprimento alguém, olho nos olhos da pessoa e dizer, olá, bom dia. Tipo, eu cheguei aqui, não te conhecia ainda. Sim. Estás a ver, senti logo, conectei-me logo a ti. Isto parece nada, mas uma pessoa dizer bom dia no metro, dizer bom dia na rua, dar passagem a alguém, segurar uma porta, isto é um ato de bondade, é esse amor que nos é possível dar e receber, não é? E agora fizeste-me lembrar a minha avó Esther, de 95 anos, que eu entrevistei há pouco tempo. Eu já te disse, tens mesmo que entrevistar a tua mãe também. Pois tem. Porque há uma enorme sabedoria nessa longevidade. E a minha avó diz-me com pronúncia de Santa Maria de Lamas, a vida é tão bela, filhinha. É mesmo? Eu não penso na morte. Eu tenho 95. Eu vivo um dia de cada vez. E eu estou bem, sabes porquê, filha? Eu tenho o amor dos meus filhos. Ela diz aquilo. Espetacular. Pá, mas é que a maneira como ela diz... Poema, E eu penso, isso. Então, quando eu estou mal, eu digo, bora lá nutrir-me com amor. Onde é que eu vou buscar amor? O amor está em todo lado, e só nós estamos despertos para isso. E quanto mais damos, mais recebemos. Esse é que é o princípio. Não é à espera que alguém me dê, não. É o que é que eu vou dar primeiro. Essa mentalidade de abundância implica que eu dê primeiro, seja eu primeiro. E, portanto, isso depois vem. Agora eu interrompi-te e tu ias dizer alguma coisa, já não? temos que acabar e tudo, mas agora eu não queria nada. Que esta conversa, eu acho que as pessoas quando tiverem a ver este podcast vão estar assim, olha... A seguir a um escaldapés. A seguir a um escaldapés para acalmarmos esta excitação. Não, eu acho que as pessoas estão a ouvir este podcast e estão assim... Ai, que bálsamo. Sabes? Porque a vida é mesmo assim. E eu sou mais empoderada e mais assertiva quanto mais aceito a vulnerabilidade e quanto mais me permito a receber amor também. E isto para dizer, Portugal, ao lado do Japão e da Itália, é um dos países mais envelhecidos do mundo. Estamos preparados, é a última pergunta,
Estamos preparados para esta nova longevidade de idades superiores? Estamos no processo? Que mensagem é que podemos dar a estas pessoas que, tal como tu, não estamos só a falar das pessoas que têm 80 e 90 anos, daquelas que têm 50 e muitos, 60 e muitos, 70 e muitos, não é? Que mensagem desta de esperança é que tu queres dar a estas pessoas? O que eu sinto que é mais resgatador, e para mim também, é começar a pensar, primeiro, começar a preparar a longevidade ou as idades, começar a preparar muito antes. E essa é uma nova consciência. Há uma consciência, está bem, eu já cheguei aos 60 e de repente a minha consciência é exata, confere com a idade, mas eu gostava de ter começado a pensar nisto muito antes, aos 30, aos 40, aos 50, e daí a demanda interior para fazer um podcast com várias gerações, para nós termos uma nova consciência de que vamos viver muito mais, e já que vamos viver muito mais, então o que é que nós podemos fazer já, aos 20, 30, 40, porque imagina, aos 70 ou aos 80, a pessoa já pode estar muito fechada, a pessoa já pode estar muito desanimada, já pode estar sem capacidade e sem recursos internos para dar alguns passos. Portanto, nós temos que começar a preparar isso antes. E depois, pensar que as idades já não são o que eram, mesmo, e nunca é tarde para começar. E todas as pessoas, um vizinho, uma vizinha, a senhora da papelaria, a senhora da farmácia, os nossos amigos, a nossa família, de quem gostamos, quem não gostamos, todas as pessoas nos trazem, nos acrescentam, nos dizem coisas que podem ser resgatadoras, podem ser replicadas. Eu lembro-me que a senhora da farmácia, quando meu pai morreu, foi a pessoa que me disse a frase mais resgatadora e que eu fixei até hoje. E toda a gente tinha sido muito amorosa e com muitos abraços, amorosíssimos, e foram absolutamente necessários todos esses abraços. Mas depois, passado ali, imaginem, um mês, eu fui à farmácia onde os meus pais sempre foram e onde o meu pai ia também, e onde conversava, o meu pai era um conversador, e esta senhora disse, mas o seu pai morreu feliz. E é impressionante, ela disse-me, o seu pai morreu feliz, assim como se fosse, é verdade que o seu pai morreu feliz. E eu pensei, caramba, realmente é verdade, meu pai morreu feliz. Porquê? Porque vivíamos na mesma casa, porque tinha a felicidade de ter os filhos todos vivos, porque estávamos todos bem, meu pai com a minha mãe. E realmente trazer isto à consciência, não é o seu pai morreu, que pena, o seu paizinho, não, o seu pai morreu feliz. Isto é impressionante. Viveu uma vida bem vivida. Exato, esteve inteiro e isto foi muito resgatador. Portanto, às vezes nós podemos ser a senhora da farmácia, ou nós temos que ser essas pessoas para os outros. Temos que ser a pessoa sempre educada, sempre bondosa, sempre capaz de acolher e de perdoar, e depois também temos que ser as pessoas que são capazes de se proteger daqueles que nos fazem mal e que nos fazem sempre mal. Isso aí não vale a pena, não é? Também não vale a pena pôr a cabeça no... E ter sempre este pensamento positivo, mesmo estas que são tão desagradáveis e desconfortáveis comigo, o que é que eu posso aprender com isto? Sim, também. Olá, Aurinda, adorei a nossa conversa. Também, adorei. Olha, foi mesmo bom. Um privilégio para mim. És uma pessoa cheia de amor. Obrigada. E isso é uma coisa que não é só pela conversa, mas sente-se aqui no estúdio. Obrigada. Por isso eu agradeço de fundo de coração e que seja a primeira de muitas vezes que possamos estar juntas. É o meu desejo. Aqui ou em Lamas. Aqui ou em Lamas, exatamente. Com as conversas... Eu adoro poder falar de Lamas. De Lamas também eu. Passei a ter família em Lamas, percebes? Que bom. Ainda por cima é lindo, tem um jardim lindo, tem uma igreja linda, tudo é bonito em Lamas para mim e eu estou a tentar ser imparcial. Mas Lamas é uma terra de boa gente. E o que é que nós queremos? É boa gente. Estar reunidas de boa gente, Florinda. Muito obrigada. Obrigada. Um grande beijinho. E chegamos ao fim. Pois é. E quanto a vocês que estão desse lado, obrigada. Muito obrigada por estarem desse lado, e já sabem que podem rever este e qualquer episódio do People First, uma iniciativa da Fidelidade, nas plataformas habituais, YouTube, Spotify, SoundCloud ou Apple Podcasts. Termina aqui a 4ª temporada, mas em breve regressamos, porque não há como deixar de dar prioridade ao que realmente importa. São conversas assim que informam, educam e nos inspiram por um mundo melhor. Até breve. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.